Olá, tudo bom? Este vídeo vai ter da parte 1 a 4 de Eu em The Beginning After the End. Para pular diretamente até a parte 4, vá aos comentários. Então que comece o vídeo. Estava na rua e estava a acontecer um assalto e eu pensei, os bandidos agora assaltam em plena luz do dia e ninguém faz nada. E eu tentei ajudar a senhora que estava a ser assaltada, mas quando eu reparei, o bandido estava atrás de mim a me fazer um mata-leão e ninguém fazia nada. Então eu apaguei e vi-me num lugar escuro, e passado mais ou menos 2 minutos uma luz ofuscante que eu reparei que ele era o deus Jabiroca, e eu com uma gota na cabeça estilo anime. Digo, o V-Black tinha razão. Então eu meto o meu joelho direito no chão e pergunto: és o deus Jabiroca? E ele responde: sim, é. Faz uma pequena pausa e depois diz como morreste a tentar salvar alguém, vou te dar alguns desejos, e se for um desejo que não te possa dar, eu aviso. De seguida eu disse: eu quero ter a imortalidade do bom poder das sombras de Sung Jin. Vou e o sistema do mesmo talento do ator do Magvan. The Beginning After the End é ser irmão gêmeo dele e ter o grande sábio e reencarnar em Beginning After the End. Então ele disse: não disseste nenhum desejo proibido, eu vou te mandar para o mundo de Beginning After the End. Eu agradeço dizendo obrigado pela sua gentileza. Então tem algo que eu tenho que fazer lá. Não és livre para fazer o que quiseres. Obrigado, assim eu posso mudar certas coisas. Eu já te vou enviar e tu vais ter o que pediste. Então eu fiquei num lugar escuro com uma luz no fundo, a típica luz ao fundo do túnel. Então eu pensei que comece. Eu fui em direção da luz e ao início não conseguia ver, mas de seguida vi a mãe e o pai do ator, ou seja, os meus pais. Eu reparei nas minhas pequenas mãos e olhei para o lado e vi um bebê que era o ator, e eles falavam uma língua diferente. E eu pensei: grande sábio, há alguma forma de eu aprender rapidamente a falar aquela língua? Ele perguntou se podia transferir as informações para o meu cérebro. Eu respondi sim. Então eu comecei a entender o que eles diziam. As semanas passaram lentamente. A minha mãe chamar-se Alice é gentil e de bom coração. Meu pai Reynolds é confiável e carismático, mas também é um pouco infantil. Um dia foi com a minha mãe e o meu irmão à rua e pessoas passavam com armas normalmente, e o meu irmão olhava com brilho nos olhos para as armas. E quando nos chegamos à casa, a minha mãe estava comigo no colo dela e o meu pai estava a rodar. O meu irmão era um verdadeiro Billy, e ele bateu numa esquina e começou a chorar. E depois a minha mãe utilizou uma magia de cura no joelho dele e eu vi a cara do meu irmão de surpreendido. No dia seguinte o meu irmão estava gatinhando enquanto eu estava sentado. Então eu levantei-me e fui a caminhar até ele. Tanto os meus pais como o meu irmão estavam surpresos, e eu estiquei a minha mão a ele e ele pegou na minha mão. A minha mãe e o meu pai estavam felizes de nós nos ajudarmos. Então o ator pensou: como é que é possível ele já andar, nem mesmo eu que sou considerado um gênio? Então depois do que aconteceu, o ator foi à minha beira e pensou: o que é que eu posso fazer para verificar que ele reencarnou como eu? Então na minha cabeça eu estava a perguntar ao grande sábio se ele poderia me fazer falar coreano. Ele disse sim. Quer que eu saque a informação? Eu disse que sim. Então eu consigo entender agora, e eu disse em coreano: olá. Então o ator ficou surpreendido, mas para não mostrar fraqueza ele disse: olá, quem és tu? Eu respondi: sou só um cidadão comum. E quem és tu? Ele disse: sou um rei. Mas ele estava a pensar como eu conseguia caminhar. Ele pensou que era algum tipo de talento ou algo assim. Eu diria: como nos estamos aqui, pode haver outros, mas deixando isso de lado, o que hajaz de nós sermos aliados, já que somos irmãos e do mesmo mundo, ou até sermos amigos? Ele disse: pode ser, mas já que nós estamos em outro mundo, nós podemos vir de um mesmo mundo, mas com algumas diferenças para testar. Ele me perguntou qual é o nome do planeta que os humanos vivem. Eu disse: planeta Terra. Ele perguntou qual é o poder que os humanos usam para oprimir os outros. Eu disse: como assim poder? Eu sabia que esse poder era o que, mas eu disse isso para ele não me fazer perguntas sobre o mundo dele que poderiam estragar a história. Então ele disse: nós vivíamos em universos diferentes, pois no meu tem um poder que se chama Ki. Então eu disse que nós amanhã nos podemos ir à biblioteca para descobrir mais coisas deste mundo. Então nos fomos dormir. Então de manhã nossa mãe tirou-nos do berço e meteu-nos no chão. Então eu e o meu irmão fomos a correr para a biblioteca e a nossa mãe pegou-nos no colo e nos fizemos
uma cara fofa e ela não resistiu à cara. Pousou nós no chão. Então nós fomos para a biblioteca. Então nos conseguimos várias informações sobre mana. Que havia um núcleo onde era armazenada a mana. Os núcleo é usado para medir o seu poder. Quanto mais claro seja o núcleo, mais forte é os cores. As cores de mais fraca a mais forte é preto, vermelho, laranja, prata e branco. E que houve dois tipos de utilizadores mais comum de mana: os de fortalecimento e os de conjuração. Passado 2 anos, nesses anos eu e o Arthur aprendemos várias coisas. Nesse entretanto estávamos a ver o nosso pai, que parecia estas a reunir energia, e ele ficou lá por um tempo e levantou umas pedras. Eu e o Arthur ficamos com cara de poker e ele faz um joinha e disse: eu sou um pai incrível. E eu e o Arthur ficamos com uma gota na cabeça estilo anime, e ele vestido às lovas e começou a treinar fisicamente, já que ele um fortalecedor. Quando o Arthur ia descer, ele ficou com medo de descer e fechou os olhos, e a minha mãe achou que ele estava com sono e ia nos levar para o berço. Mas quando nós passamos na biblioteca, fizemos uma cara fofa e ela deixou. Ela estava a olhar para nós e ouviu um barulho e disse: o vosso pai deve ter metido outra árvore abaixo. Eu vou lá ver. Então o Arthur olhou para mim e eu acenei. Então nos começamos a meditar para formar o nosso núcleo de mana, que foi o que nos fizemos nos últimos 2 anos. Então a casa explodiu e o meu pai foi proteger a minha mãe. Então eles foram correr para ver como nós estávamos. Então e caíram de joelhos no chão e perguntou-se como alguém da nossa idade podia ter despertado o núcleo de mana. E então depois disse: a nossa mãe ensinou-nos a escrever, o que eu e o Arthur conseguimos facilmente. O nosso país nos treinou fisicamente. Eu durante os treinos ativei o sistema. O que me ajudou também ensinou-nos da mana, mas só coisas básicas. Depois do estudo e do treino nos fomos jantar. Então começou uma discussão sobre se nos íamos, se contratávamos um mentor. Então eles pararam e olharam para nós e disseram para dizermos a nossa opinião. E eu disse: Arthur, diz tu primeiro. Ele suspira e diz: não tem como o pai e a mãe irem ver como é o mentor juntos. Então eles começaram a rir-se e a pensar como eles, que são os adultos, não pensamos nisso. Então nos fomos dormir. No dia seguinte nos conhecemos os chifres gêmeos, que eram os companheiros dos meus pais quando eram aventureiros. De nós encontrar como os chifres gêmeos ocorreu tudo normal até o momento do Arthur receber uma adaga. Eu também recebi uma adaga. As coisas começaram a mudar quando apareceram os bandidos FDPS. Fiquei ao lado do Arthur e a mãe dele. Na hora que o Arthur ia cair do penhasco, eu atirei-me do penhasco abaixo, já que sou imortal como o Ban. Enquanto estava à espera do Arthur acordar, transformei o mago que tentou nos matar. Eu sobrepassado alguns minutos, o Arthur acordou. Eu perguntei: estas como estas sim? E tu? Eu respondi sim. Na mente do Arthur, como nós sobrevivimos, então nós começamos a procurar alguma forma de voltar para os nossos pais. Então nos ouvimos uma voz na nossa mente. Então nos seguimos as informações e chegamos à caverna e encontramos um ser todo preto que disse: eu sou a Silk. Nada mudou até a Silk nos mandar até a floresta. O vídeo vai acabar por, desculpem pelo vídeo curto, mas ando sem criatividade. Olá, pessoal, desculpem pela demora para postar vídeos. Estamos quase a chegar aos 100 inscritos. Quando chegar a essa meta, vou lançar um vídeo especial. Se tiverem alguma questão, deixem nos comentários. E se quiserem que eu faça alguma teoria, deixem também nos comentários. Eu esqueci-me de referir que o meu nome nesta teoria é Akira. Então esta vai ser a parte 3, de eu em TBJiming After Tench. Então vamos para onde eu estava depois de ter caído do penhasco, e o Arthur acordar. Nesse momento ela entrou na minha cabeça e na de Arthur. O grande sábio avisou, já me tinha alertado sobre, então ela indicou-nos o caminho. E durante o percurso eu e o Arthur teorizamos o que seria aquela voz. O Arthur disse que deviam ser os nossos pais, e eu disse que era improvável e que devia ser algum ser místico, para ter conseguido entrar na nossa mente. Fomos em direção a uma gruta. Assim que entramos vimos a Silvia, e eu pensei em ela pessoalmente. É mais assustadora do que no manga. Arthur apanhou um grande susto, tanto que até caiu no chão. Bem reparou no grande ferimento que ela tinha. Silvia disse que ia abrir um portal, mas ia demorar um tempo. E também disse onde estava a comida. O Arthur perguntou qual era o nome dela. Ela respondeu que o nome dela era Silvia. Fizemos-lhe várias perguntas. Onde estamos?
Por que está sozinha na gruta? De onde ela veio e como se tinha ferido? Respondendo à tua primeira pergunta, estamos entre a clareira das bestas e a floresta de Oshiri, não tenho com quem ficar, tenho vários inimigos que desejam algo que eu tenho, estou ferida, por causa da minha última batalha com os inimigos, eu salvei-vos nessa batalha pela vossa coragem, o Arthur por tentar salvar a mãe e do Akira por se ter atirado do penhasco para salvar o seu irmão, ou talvez por me sentir solitária foi o que respondeu. De seguida disse que iria se retirar, pois precisava de descansar para amanhã conseguir abrir o portal. Então eu e o Arthur desejamos-lhe uma boa noite. E antes de sair ela tranquilizou-nos, dizendo que a nossa família e amigos estavam bem e nos agradecemos. Nos dias seguintes eu e o Arthur treinamos, comemos e conversamos. Nesses dias, a maior parte do tempo a Silvia estava a criar o portal. Nas suas pausas, eu e Arthur conversávamos com ela durante horas, horas que viraram dias e dias semanas. Nesse tempo começamos a entender que tipo de pessoa ela era, se realmente era doce e gentil, como parecia ou se ao contrário do que a sua aparência fazia parecer. Uma vez numa conversa eu e o Arthur lembramos-nos dos bandidos, ficamos cheios de ódio, mas a Silvia repreende-nos, dizendo-nos que sentir ódio e que a sede de vingança só nos vai ferir, que o melhor seria continuar, com orgulho a nossa vida. Vocês vão encontrar adversidades, mas não deixem que a ira e a tristeza se apoderem de quem são, aprendam com elas e encare o futuro com um sorriso, só então você vai ser vitorioso. A Silvia afirma, normalmente os humanos não despertam um núcleo de mana por volta dos 12, 13 anos. Vocês usam o vosso núcleo de mana tal bem. Eu e o Arthur respondemos, os nossos pais dizem que somos gênios. Então ela diz que talvez nos podemos conseguir aprender uma coisa com ela. E nos perguntamos o que seria. Ela fica com uma aura roxa envolvendo-a, e diz que aquilo absorve mana, enquanto caminha, mas se até se fores bom o suficiente, a lutar. Arthur, surpreendido questiona como e que se faz. A Silvia afirmou, humanos têm mentalidade muito simplista sobre a mana, apenas comer-se com pequenos e despreocupados movimentos. Eu na minha mente, pergunto ao grande sábio se era possível eu fazer isso. Ele respondeu que consigo fazer isso sim, mas demoraria 10 minutos. Posso iniciar o processo? Eu respondo sim, processo iniciado. Voltado para a história, o Arthur diz que é mais fácil falar do que fazer. A Silvia disse as bestas com mana aprendem isso naturalmente, mas os humanos despertam muito depois, os seus corpos não são capazes de fazer esse tipo de multitarefa, considerando que vocês são gênios talvez isso não aplique a vocês, então se treinarem muito serão capazes de conseguir. Então o Arthur disse que ia dar o seu melhor. Depois disso a Silvia foi criar o portal e Arthur treinar. A grande sábio, na minha cabeça disse que o processo já tinha terminado e que já deveria conseguir fazer. Eu tentei e consegui, fui mostrar ao Arthur, ele ficou surpreso e continuou a treinar, então juntei-me a ele, passado um bocado ele conseguiu. Fomos mostrar a Silvia, encontramos-la desmaiada, corremos na direção dela, tinha imenso sangue no chão, viramos-la, o seu ferimento estava aberto. Perguntamos-nos como é que ela tinha piorado tão rápido. Olhamos em volta e vimos o portal aberto. Logo entendemos que o ferimento tinha aberto pois ela estava a usar muita energia para abrir o portal, mesmo eu já sabendo que isso iria acontecer. Fiquei triste, o Arthur caiu no chão a chorar, eu também. A Silvia voltou a si e disse-nos que não tínhamos muito tempo juntos, para não nos culparmos pelo que tinha acontecido. Silvia diz, o meu nome não combina com a minha aparência. Nisso transformou-se num dragão branco. Surgiram no seu corpo umas letras de uma língua desconhecida, em dourado, e disse esta aparência combina mais com Silvia. O Arthur, pergunta Silvia é um dragão? Se sou o que os humanos chamam de dragão, não tem muito tempo comigo nesta forma, tenho de usar a minha forma original para finalizar esse portal, mas agora que o meu disfarce se foi eles virão em breve. Eles quem? Perguntei eu.
Ela diz: escutem bem, preciso dizer algumas coisas antes de nos separarmos. Estende as suas mãos de dragão e entrega 2 ovos, um para mim e outro para o Arthur, arranca uma pena, para cada um, entrega e diz para enrolem essa pena, para esconder a aura dos ovos, e nos toca com o focinho. Essas letras que apareceram o que são, o que dizem. Tudo vai ser revelado quando chegar a hora. Não consegui mandar-vos diretamente para casa, mas vão para um local perto de humanos. Sigam rapidamente para o portal, não temos grande tempo. Nisto entra dentro da gruta um ser, parece a Sylvia antes de ter se transformado em dragão, e disse: Senhorita Sylvia, recomendo parar com a sua teimosia, e se entregar. Submeta-se agora, e talvez ele cure a sua ferida. E Sylvia para o tempo, menos o meu e o do Arthur. E ela diz: tenho algo para vos confessar, Akira e Arthur. Eu prolonguei intencionalmente a magia de teletransporte, para passar mais tempo com vocês. Não vou pedir para me perdoarem, mas tenho mais um pedido egoísta. Podem me chamar de vovó só uma vez. Eu digo: vovó, obrigado por tudo. E o Arthur interrompendo-me: vem conosco, agora podemos ir embora juntos. Ela diz: você sabe que eu não posso. Após isso ela empurra-nos para o portal e diz: chão. Eu digo: chão, vovó. E o Arthur diz: vovó. E ela diz: obrigado, minhas crianças. O episódio aviso: a partir de agora perdi a imortalidade do Ban, em vez dela terei uma imortalidade ao tempo, ou seja, não morro por motivos naturais. Depois de atravessar o portal, ouvimos uma voz familiar, voz da Sylvia, que confirmava a sua morte, e disse que os nossos corpos, que ainda não tinham 4 anos, já tinham ultrapassado o estágio de mana vermelha escora, mas que mesmo assim não estavam preparados para o mundo, e que como último movimento, ela fundido um pouco da sua vontade no Arthur, mas não fez isso a mim porque o meu poder das sombras repeliu. E se ela tenta se juntar, eu ia perder o meu poder único, e ela disse que esse poderia ajudar imenso ao Arthur, mas o meu poder das sombras é tão valioso quanto o presente que ela deu ao Arthur, e ela disse que imaginava como nos sentíamos, mas disse para nos acalmamos porque temos uma família para cuidar, e para aproveitarmos a nossa infância, e disse que quando chegássemos ao estágio branco, íamos reencontramos, e disse a tela: despeço-me, Rei Grai Maganito Teorias, ou discípulo de Jabiroca. Ou logo após eu entreolhamos, ele perguntou quem era Jabiroca, e eu contei que Jabiroca era um deus que tinha enviado para aquele mundo, mas que não sabia mais nada sobre ele. Então ele perguntou o que significava Maganito Teorias. Eu disse que fazia vídeos para uma plataforma chamada YouTube sobre teorias. Então eu disse que fiquei impressionado que ele na vida passada tinha sido um rei, mas claro que já sabia. Ele perguntou se o tal poder das sombras tinha sido dado pelo Jabiroca, e eu confirmei com a cabeça. Então logo após, disse que tínhamos de ir, mas depois nós perguntamos onde estávamos. Então eu disse-lhe para esperar um segundo, e perguntei onde estávamos ao grande sábio, e ele disse-me que estávamos nas profundezas da floresta de Oshiri. Então eu disse isso ao Arthur, e nos empoleiramos nas árvores. Então ouvimos um barulho que parecia de humanos, e o seguimos e reparamos que eram mercadores de escravos, que estavam como uma criança élfica, o que fez eu e o Arthur tremermos de raiva. Então eu disse ao Arthur que ia usar o meu poder de sombras para matar os bandidos, enquanto ele salvava a elfa. Então eu invoquei o bandido, que era um mago de água. Então o Arthur pensou: então é este o tal poder das sombras. Enquanto eu e o mago matávamos os bandidos, o Arthur resgatou a criança élfica, e então eu decidi não transformar os mercadores de escravos em sombras, pois eles seriam inúteis, e eu, por ainda não ser muito forte, tenho limitado a 5 sombras, e eu acabei por aprender a usar Ki, pois o Arthur usou, e analisei-o usando o grande sábio. Depois nos apresentamos para a elfa chamada Tesia, e ela pediu ajuda, e nos acabamos por ceder. O Arthur saiu para buscar alimentos. Enquanto isso fiquei com ela. Após o Arthur chegou com suprimentos e com roupas quentes para nós. Nos dias seguintes aproximamo-nos e contamos os motivos por estar lá, e apresentamos
apresentamos-nos melhor. E enquanto conversamos reparamos que o avô dela tinha bastantes preconceitos contra os humanos. Nesses dias eu e o Arthur conversamos sobre o significado das palavras de Silvia. O Arthur durante a viagem tinha dores no núcleo de mana, causadas pela vontade da Silvia. Eu não tinha, pois ela não me deu a sua vontade. Eu falei com o grande sábio e ele disse-me uma técnicas de respiração para diminuir as suas dores. E eu passei essas técnicas, tiraram grande da dor do Arthur, mas não curou totalmente durante os dias de viagem. Eu, a Tesia e o Arthur aproximam-nos durante a viagem. Tivemos que diminuir o ritmo, pois a Tesia não aguentava o desgaste físico. Enquanto caminhávamos, a Tesia anunciou que tínhamos chegado à sua casa. Fazendo uma magia, ela revelou a cidade escondida. Então galera, o vídeo fica por aqui. Obrigado por terem assistido até o final e deixem a vossa opinião nos comentários.